Olá, meu amigo, olá, meu irmão, minha irmã. Mais uma vez eu venho aqui ao canal, quero voltar a conversar com vocês acerca do cristão e a política. Como eu sempre falo, esse não é um canal de debate, mas um canal onde eu passo a minha posição enquanto cristão, enquanto professor, enquanto cidadão, acerca da política. Por muito tempo a política foi demonizada, a política foi colocada de lado no nosso meio. Quando nós falamos de política, nós temos pelo menos três concepções, que é a política de Estado, né? A política como algo comum, a política do dia a dia, que é a convivência entre as pessoas, a política dentro de casa, a política entre os vizinhos, a política da boa convivência. Nós temos a política de governo, que são as leis, decretos. Nós temos a política relativa à partidária, né, ligado a eleições, pessoas que se candidatam. Mas, acima de tudo, é importante salientar, nós não podemos nos omitir ao nosso papel como cidadão e tendo como prisma, tendo como base para todas as nossas decisões a palavra de Deus. Esses dias, infelizmente, foi aprovado na Colômbia, foi liberado que uma mulher, uma pessoa, ela pode tirar a vida de um feto, de um bebê, de uma criança, a partir da 24ª semana de gestação, onde uma criança já tem os seus sentidos, ela já tem o paladar, já tem o tato, ou seja, já sente dor, já tem visão, e certamente cada vez mais eles vão avançar a pauta deles, a pauta da esquerda, a pauta do globalismo, a pauta onde a vida ela é desvalorizada, onde os valores como família, os preceitos cristãos cada vez mais vão ser colocados de lado. E todos aqueles que forem contra essas pautas, claro, são negacionistas, claro, são ultrapassados, são pessoas que estão indo contra a dita ciência. E é por isso que eu opto por não me calar. Nós temos hoje no Brasil um Supremo Tribunal que segue as pautas, né, preparando tudo para o globalismo, segue as pautas de esquerda, nada mais é do que um partido de oposição ao atual governo, não que a minha fé e minha esperança num Brasil de um mundo melhor esteja em algum representante do governo, de forma alguma, mas certamente um governo de direita, com todos os seus defeitos, é infinitamente melhor que um governo de esquerda, que a gente já vê aí o ex-presidiário e quer voltar a ser presidente, né, o Lula, dizendo que vai perseguir certamente as igrejas que apoiaram o atual governo e vai regulamentar, ou seja, censurar, assim como os países que ele admira, China, Coreia do Norte, Venezuela, os países socialistas o fazem, Cuba, e ele vai fazer o mesmo, não tenho dúvidas. E daí a importância de nós atentarmos para o fato de esse ano, 2022, um ano de eleição, nós optarmos por aqueles partidos, por aqueles candidatos que não fiquem só falando de Deus, porque muitos utilizam as igrejas como curral eleitoral, isso não é correto, mas olhar a proposta, olhar o que defende esse partido, a ideologia, que não vá contra a palavra de Deus, não vá contra, e vai apoiar aborto, e vai apoiar a censura, porque a liberdade de expressão é importante para todos nós. Então, a minha palavra neste vídeo é que nós estejamos atentos, possamos estar orando, possamos estar pregando o Evangelho, possamos estar fazendo a obra de Deus, porque esse é o mandato. Mas não venhamos a nos alienar de questões que são importantes para nós. Então, essa é a minha palavra neste vídeo. Como eu digo, eu não quero aqui debater política, não quero aqui debater questões
de direita, de esquerda, somente colocar a minha opinião. E esse é o propósito do meu canal. Você pode concordar, discordar. Caso discorde, não precisa ficar aqui, não precisa assistir os vídeos, até mesmo porque são vídeos para aqueles que se identificam, né? E no mais eu acho que é isso. E nós viemos a orar pelas nossas autoridades e na hora de votar, não só no executivo, mas principalmente no legislativo, votar naqueles deputados, senadores, deputados estaduais e federais, né, estejam de acordo com aquilo que nós cremos, com aquilo que nós professamos como fé de prática de vida. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia do nosso país. Viemos a orar pelas crianças da Colômbia, muitas serão assassinadas. Viemos a orar pela Ucrânia, que essa madrugada foi invadida pela Rússia e pessoas estão morrendo. Os governos humanos é isso. Por isso que cada vez menos eu acredito no Estado. O Estado ele só oprime, o Estado ele só tira de nós imposto e devolve serviços muito ruins. Não existe serviço gratuito porque pagamos uma carga tributária enorme. Não existe serviço público de qualidade porque são péssimos. Então, certamente o Estado, ele, assim como foi responsável por todas as mazelas da humanidade, desde a crucificação de Jesus até os nossos dias, ele tem oprimido a todos nós. E nada mais é do que homens à frente de uma estrutura estatal grande, querendo medir forças, né? Então o Putin está em queda, sua popularidade, ele vai lá e faz uma guerra. O Biden também vai querer, de alguma forma, aparecer nisso tudo. E nisso aí a gente vê a humanidade caminhando. Certamente a nossa esperança está em Cristo. Esperamos a volta de Jesus. Mas pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 10 anos, 50 anos, eu não sei. O tempo para Deus, 2000 anos para Deus não é nada. A verdade, ele está prestes a vir. A Bíblia diz, eis que prestes vem. Jesus falou, está próximo a vinda dele. E os sinais ao longo do tempo têm se repetido, têm mostrado tudo aquilo que a Bíblia relata. Então ficamos firmes, oremos. Essas questões políticas não são questões primárias para nós cristãos, né? Nós devemos nos preocupar mais com o porvir, nos preocupar em evangelizar, mas isso não significa que devemos colocar de lado essas questões, porque quando nós nos calamos, certamente os maus vão prevalecer. Quando nós optamos pela neutralidade, nós estamos apoiando aquele lado do opressor, aquele lado que quer subjugar na força, e não através do argumento, do diálogo, os seus posicionamentos. Então, que Deus nos abençoe. Até aqui que eu queria conversar com os irmãos e deixar Provérbios 28, versículo 2 diz assim: os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Então, que esse seja o nosso lema. Nós devemos colocar isso na nossa mente na hora de votarmos esse ano. Deus nos abençoe. Amém.